Bem, vamos à leitura da questão. Observe o cartaz relativo ao plebiscito realizado em janeiro de 1963. A ideia de plebiscito e o ano de 1963 nos remete ao governo João Goulart. Depois da abdicação do governo de Jânio Quadros, que em 1961 deixa o poder, o seu vice João Goulart assume. Depois de um grande impasse político em relação às forças mais conservadoras e mais progressistas naquele contexto, houve a possibilidade de um plebiscito em 1963 que decidiria se o Brasil seria um sistema presidencialista ou se seria um sistema parlamentarista. Esse plebiscito, então, na verdade, teve um caráter político muito importante para o contexto. Vamos ao cartaz. Chegou a hora de dizer não. Contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terra e contra a usurpação do seu voto. Vamos ao comando da questão. O cartaz alude à situação histórica brasileira marcada por estabilidade política, crescimento da economia agroindustrial e baixas taxas de inflação. Na verdade, vivíamos o oposto nesse contexto. Vivíamos uma forte crise política das forças que disputavam o poder naquele contexto, um decréscimo da economia e um aumento muito grande das taxas de inflação. Alternativa B, a renúncia presidencial, debate sobre o sistema de governo e os projetos de uma grande reforma social. Vamos às próximas alternativas, depois retornamos à alternativa B. Ascensão de governos conservadores, despolitização da sociedade e abolição das leis trabalhistas. Na verdade, há sim uma certa ascensão de ideias conservadoras, mas naquele momento o governo de João Goulart ainda remete a uma ideia de um governo mais popular. A despolitização da sociedade não faz sentido porque havia, nesse momento, uma forte comoção de camadas da sociedade em torno das questões políticas, mas há ainda assim uma manutenção das leis trabalhistas e não uma abolição dela. A alternativa D, deposição do presidente da República, privatizações de empresas estatais e adoção do neoliberalismo. Apesar de grupos políticos defenderem exatamente isso, em 1963 e o plebiscito relacionado ao modelo de governo, nesse momento consolida o governo de João Goulart. As privatizações não acontecem, já que as reformas que ele vai propor naquele contexto dizem respeito exatamente ao contrário, uma maior participação do Estado, reforma agrária, e a adoção do neoliberalismo não faria sentido, já que é uma maior participação do Estado na economia. A alternativa é autoritarismos governamentais, restrições à liberdade de expressão, cassações de mandatos de parlamentares. Na verdade, um ano depois, nós teremos, a partir do regime militar, exatamente esses elementos, mas em 1963 não faz muito sentido. Então, a alternativa correta é a letra B, a renúncia do presidente, no caso Jânio Quadros, debate sobre o sistema de governo, que levou ao plebiscito de 1963, e projetos de reforma social, que são as reformas de base, que criaram tanta polêmica a partir do governo João Goulart naquele contexto e culminaria nas agitações políticas que levariam em 1964 à ascensão de um regime militar no Brasil.